Está indo um grupo agora. A Malia nasceu e grato a Deus pelo jeito que ela veio. Eu estou começando a me preocupar que toda vez que o neto do pastor Fernando nascer, eu vou ter que pregar. Porque foi assim com o Macaizinho e a Malia, de uma certa forma, me envolveu também na mensagem. Mas eu falei para ele, olha, pastor, eu preciso pregar essa semana. Porque semana que vem não tem como, eu vou ter que estar novamente naquela igreja em Alameda. E ele falou, olha, perfeito, porque semana para mim está corrido e eu quero muito ter um tempo para ajudar a minha família, e o nascimento da Malia mexeu um pouco com o nosso schedule. Então é um prazer estar hoje falando com vocês que nos assistem, vocês que estão aqui, sobre essa série importante na nossa igreja, que é sobre colheita. E nesse período nós estamos falando de colheita espiritual. Só para recapitular, aqueles que já ouviram, me perdoem, aqueles que não ouviram ainda sobre isso, vai te dar a oportunidade talvez de ir na nossa página do YouTube, procurar essas mensagens. Nós começamos falando sobre a importância de sermos primeiro transformados na nossa vida espiritual antes de nós querermos que Deus nos use para transformar outras vidas. E nós focamos principalmente no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, onde, de uma forma muito bonita, Deus usa Salomão para falar a respeito dessa transformação que começa com a nossa rendição a Deus, nosso reconhecimento da nossa necessidade dEle. 2 Crônicas 7,14 fala sobre isso. Se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos. E nós focamos nessas áreas de nós nos humilharmos, nós nos arrependermos, nós buscarmos a face do Senhor, antes que Deus possa nos usar. Depois nós ouvimos o pastor Fernando falar sobre uma mensagem muito importante, que de certa forma hoje é uma continuidade dela, que é a ideia de sermos discípulos, mas também apóstolos. Que é a ideia de um momento da nossa vida cristã, nós sermos pessoas que estamos sendo alimentadas, preparadas, treinadas, discipuladas, mas existe uma transição importante que todo cristão precisa fazer, que é essa transição de sermos também enviados. Hoje eu quero falar sobre isso. Você já ouviu falar desse termo, Missio Dei? Quantos já ouviram falar, Missio Dei? Alguém já ouviu falar? Pouquíssimas pessoas. Missio Dei é um termo latim, e hoje até mesmo no culto das 9h30 estávamos aqui adorando ao Senhor, e uma das músicas que cantamos chamava Angelus Dei, que também é um termo latino, e Missio Dei, ele ficou mais conhecido no meio do século XX, por alguns teólogos que começaram a usar, porque entenderam que na Bíblia existia esse ensinamento, existia essa ideia ali já desde o início. Missio significa, em latim, enviado, e Dei é a palavra que nós usamos para Dei, Deus, e muitas vezes nós traduzimos como missão de Deus ou envio de Deus. Nós adoramos e nós servimos a um Deus missionário, queridos. Um Deus missionário. Um Deus que desde o início da história que a Bíblia nos apresenta, estava pensando nessa necessidade de estar saindo do seu conforto, saindo do seu lugar, para poder alcançar aqueles que precisam ser alcançados. João, de uma forma muito bonita no seu evangelho, coloca no capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E este verbo que era Deus, pelo qual todas as coisas foram criadas, João coloca lá, um dia saiu do seu lugar, saiu dessa sua forma de Deus, e foi enviado ao mundo. E João coloca no verso 14, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Um dia Deus deixou a sua glória e veio até nós, Pai enviando o Filho, para nos salvar, para nos resgatar. E essa é a ideia que esses teólogos no meio do século XX chegaram, porque não é algo simplesmente da igreja, é algo que começou com Deus. Missões começou no coração de Deus. Quantos podem dizer amém? E um dia Jesus também, enviou o Espírito Santo a nós. João capítulo 14, verso 16, ele diz assim: quando eu sair, eu vou orar ao Pai. E eu vou orar para que Ele também envie outro, o Consolador, para que possa estar com vocês. O Espírito Santo, que hoje habita em você, foi enviado por Jesus também. É a ideia de Missio Dei, de missionário enviado, aquele que foi enviado. E o Espírito Santo está conosco hoje para nos ajudar nessa tarefa, que nós também somos comissionados a fazer. João capítulo 20, eu tenho projetado para vocês. Jesus disse o seguinte um dia para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus estão aqui hoje? Uma meia dúzia? Os outros vão se converter hoje?
Jesus disse um dia aos seus discípulos: paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu estou enviando você. Vire para a pessoa que está do teu lado e diga assim: um dia, Jesus foi enviado. E agora, Ele está enviando você. Amém? Missões, queridos, não é algo que está simplesmente na história da igreja, nas páginas da Bíblia para a gente admirar. Missões faz parte do dia a dia da igreja. Missões faz parte do coração de Deus. Somos todos enviados. Não existe essa ideia de cristão não enviado. Eu não fui enviado. Todos fomos enviados. Não existe tal coisa de não ser enviado por Deus. Deus sempre esteve interessado em enviar-nos. Deus sempre esteve interessado em colocar-nos com o propósito de cumprir a sua missão. Não existe barreiras, não existe etnia, sociologia, vida social, geografia que impedem o enviar de Deus. Não existe, irmãos. Deus está sempre nos capacitando a romper todas essas barreiras linguísticas, sociais, geográficas, a fim de que o seu propósito cumpra-se. Deus não vai olhar para os países mais complicados, como nós vamos ver hoje, e falar assim: ali não tem jeito de entrar. Porque para o nosso Deus nada é impossível. Quantos podem dizer amém? Deus está sempre interessado em nos enviar. Você não precisa ser um pastor, professor, nem mesmo um adulto. Até mesmo os jovens que estão aqui presentes nesse culto. No momento que você entende quem Jesus é na sua vida, no momento que você tem uma experiência que nós chamamos de novo nascimento, ou seja, alguém, como nós vimos há poucos dias, alguns jovens entregando o seu coração para Jesus, se arrependendo dos seus pecados, tendo uma experiência desse novo nascimento, descobrindo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, entendendo que outrora eles eram pecadores, mas que o sangue de Jesus vertido naquela cruz os redimiu de todo o pecado. Essa pessoa automaticamente se torna um missionário, automaticamente se torna um enviado por Deus para contar essa história. Eu dizia para as pessoas que estavam no meu grupo essa semana: não existe mensagem mais poderosa do que aquela que Jesus fez na sua vida. A mensagem mais poderosa que você pode pregar é aquela que um dia você teve um encontro com Jesus, e esse encontro transformou a sua vida. É a história de Saulo e Paulo, é a história de um Pedro covarde e agora um Pedro transformado e cheio do Espírito Santo, capaz de dar a sua vida por causa da causa do Evangelho. Toda pessoa que teve um encontro com Jesus, que teve a sua vida restaurada, que foi salva do pecado, da morte, tem o desejo e o prazer de falar dessa experiência a outras pessoas. Quantos podem dizer amém? A Bíblia indica claramente que essa é a nossa responsabilidade. E se é a nossa responsabilidade, nós estamos diante do que eu chamei hoje de 3 grandes coisas importantes. Muito importantes para nós. A primeira delas é o nosso grande propósito. O nosso grande propósito. Qual é o propósito da igreja? Para aqueles que estão já há algum tempo na nossa igreja, talvez você já sabe disso, ouviu isso várias vezes, já tem aí de certa forma decorado na sua mente, mas a nossa igreja, a Igreja Mensagem de Paz, existe com um propósito. E aqueles que sabem que a Igreja Mensagem de Paz existe para compartilhar as boas novas de Cristo. Diga comigo: compartilhar as boas novas de Cristo. Levando as pessoas o quê? A adorar a Deus, a crescer de acordo com a sua palavra, a ter comunhão com os outros e servir ao próximo. É muito interessante que esse nosso propósito da nossa igreja, que é tirado, quem faz a classe de membresia conosco, sabe que nós extraímos essas verdades de 2 grandes textos da Bíblia, a Grande Comissão e o Grande Mandamento. E nós sabemos que esses 2 textos estão ali incumbidos essas 5 tarefas que são incumbidas a nós como discípulos. Mas se você prestou atenção no que eu disse, compartilhar as boas novas é a primeira da nossa responsabilidade. E por isso que eu disse que é o grande propósito. Porque não haverá crescimento, não haverá comunhão, não haverá, de certa forma, o discipulado que faz parte do crescimento, não haverá o serviço se nós primeiros, não haverá adoração se nós primeiro não compartilharmos as boas novas de Cristo. Não falarmos do que Jesus falou para nós, fez por nós ou transformou em nossas vidas. A gente às vezes fica pensando: mas eu não sei pregar. Eu não conheço muito bem a Bíblia. E nessa semana, nos nossos grupos de conexão, nós falamos quais são as qualificações de uma pessoa que é enviada por Deus ou de um evangelista. E nós vimos que, sim, é importante conhecermos a palavra de Deus.
É importante para que a gente não fale besteira, como eu falei no meu grupo essa semana. Ah, porque está na Bíblia. Deus disse que de 1000 passará, mas de 2000 não chegará. Né? E as pessoas dizem amém. Né? E porque não sabe que isso não está na Bíblia. Ou então que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. O outro diz, amém. Onde é que está isso na Bíblia? Então, o conhecimento da palavra de Deus é importante, para que a gente não faça referência de coisas erradas. Mas como eu disse essa semana para o meu grupo, mas o mais importante é porque, ao citar a palavra de Deus, a fé é gerada em nossos corações. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é importante que uma pessoa que vai ser enviada por Deus conheça e aprenda. Essa é a parte na mensagem que o pastor Fernando falou, de ser discípulo, de ser treinado, de ser equipado pelo Senhor para que a gente possa um dia ser enviado. Mas alguns argumentos ainda. Qual o propósito da igreja? Qual o propósito da igreja? Será que é realmente esse? E acredita que a igreja existe para enfrentar a injustiça, aliviar o sofrimento, fazendo assim que a expressão do amor de Deus possa ser visto no mundo. Sem dúvida, onde Deus está, essas coisas irão acontecer. Embora não era a principal missão de Jesus, alimentar o fraco, o faminto, curar o enfermo, transformar a vida. Pastor, não era. Não era. Jesus veio salvar o que estava perdido. Mas no momento que ele fazia isso e via essas necessidades, ele também as supria. Mas essa não era a principal missão de Jesus. Jesus não diz que essa é a sua principal missão. Claramente ele diz, nós vamos ver num texto hoje, que a sua principal missão era buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus. Mas muitos acham que não, a missão da igreja, a missão de Jesus, a igreja que ele instituiu, deve ser de aliviar o sofrimento, cuidar da injustiça e todas essas coisas que eu mencionei. Mas outros estão preocupados, queridos, com o fato de uma igreja estar em perigo de perder o foco de ser uma igreja centrada em Deus. Eu vou repetir, a igreja precisa voltar a pensar que o centro da igreja é o Senhor e não as nossas necessidades. E estão novamente reformulando a igreja, ou fazendo a igreja reconhecer que a nossa principal propósito, nossa principal missão é falar do Senhor, é compartilhar as boas novas. Muitas vezes conversamos e agimos como se a igreja existisse para o nosso benefício, com decisões orientadas por nossas preferências e desejos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu já não vejo há muito tempo, fez parte da nossa igreja, e com muito carinho eu cheguei nessa pessoa e perguntei, querido, saudade de você, como é que você está? Tudo bem, pastor. Você está indo em alguma igreja? Estou. O que foi que você deixou de ir à nossa igreja? E a pessoa começou a falar, na igreja de vocês não tem isso para mim, não tem isso para o meu filho, não tem isso. E eu fiquei olhando aquela lista e eu pensei, meu Deus, será que nós somos culpados de estar promovendo uma igreja que é centrada no ser humano e não naquilo que Deus pensa para o ser humano? Entenda-me corretamente, por favor. Nós não estamos dizendo com isso que a igreja não deve suprir as necessidades. Mas a principal tarefa da igreja, o principal propósito da igreja é compartilhar do amor de Deus. Compartilhar do amor de Deus. E como parte dessa igreja, eu tenho certeza do que eu estou falando. Nós temos aqui uma preocupação de compartilhar do amor de Deus. As demais necessidades, sim, serão supridas de acordo com as nossas capacitações, com aquilo que a gente pode fazer. Mas aqui nós falamos de um Deus que ama o perdido e quer salvar o pecador. Quantos podem dizer amém? Essa é a nossa principal tarefa. Deus está nos lembrando que como igreja, que ser igreja, falar do amor de Deus e todas essas coisas é subconjunto da missão de Deus. Não é o principal. Eu tenho um texto para vocês em Marcos capítulo 16, Jesus também dizendo aos seus discípulos, vão ao mundo inteiro e pregue a boa nova a todo mundo. Diga comigo, todo mundo. Significa que não é só brasileiros. Significa que não são somente pessoas que a gente gosta. Como eu falei há pouco tempo atrás, eu devo amar as pessoas, mesmo que eu não quero as perto, mas eu tenho que amar, eu tenho que querer o bem. Ou seja, pregue no mundo inteiro, em toda a parte. Portanto, estamos diante de uma grande missão, de um grande propósito. Nós não estamos falando apenas da nossa circunferência ou daqueles que estão mais próximos de nós. A missão que nos foi incumbida é todo mundo, queridos. É um grande, grande propósito que a igreja tem. É um grande, imenso propósito. Eu tenho uma frase de um grande teólogo do século passado, que
falou isso, eu achei tão interessante. Num dos livros que eu li uma vez, eu me lembrei, eu busquei essa frase, George Maltman disse o seguinte: não é uma igreja que tem uma missão, mas ao contrário, na missão de Cristo que se cria uma igreja. Em outras palavras, a igreja não está aqui para formular missões, mas no fazer a missão de Deus, a gente se torna igreja do Senhor. Ao cumprir a mensagem que o Senhor Jesus nos incumbiu ali em Marcos, nós estamos sendo igreja, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, queridos. Fazendo isso, todas as coisas que nós fazemos como igreja se tornam parte de nós. Mas se nós deixarmos de fazer o principal, deixamos de fazer de fato o que fomos chamados para fazer, que é pregar as boas novas do Senhor. Uma igreja sem o perdido é uma igreja perdida em sua missão. Eu vou repetir, uma igreja sem o perdido é uma igreja perdida em sua missão. Nós temos trazido um desafio para essa igreja. Se você se deu conta, como eu tenho me dado conta, nós já estamos terminando o 3º mês desse ano. Esse ano está a todo vapor. Impressionante. Depois que eu passei dos 25 anos, a vida está passando muito rápida. E tem tempo que eu passei dos 25. Quem tem menos de 25 não tem essa sensação. Não tem, irmãos, do que o tempo é precioso. Que o dia a dia tem muito valor, e tendo em vista que a minha vida não é eterna, assim como a sua não é eterna, tendo em vista que eu tenho um propósito a cumprir na minha vida, e você também, a gente tem que se perguntar: o que estou fazendo da minha vida? O que estou fazendo dos anos que o Senhor tem me dado? Uma igreja que tem uma missão, está cumprindo o que Cristo mandou a gente fazer, o que Cristo nos incumbiu a fazer. Devemos nos juntar a Deus em sua grande missão, de restaurar todas as coisas para Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, tem o texto projetado também para você. Somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse o seu apelo através de nós. Nós ouvimos há poucos dias também no nossos grupos de conexão que Deus incumbiu essa tarefa aos homens e não aos anjos. Os anjos até desejariam fazer essa tarefa, mas Deus deu esse privilégio a você, de falar das boas novas. Interessante que os anjos começaram fazendo essa tarefa. Eles foram aos pastores que estavam no campo e disseram: olha, traga-vos boas novas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Eles começaram, eu acredito, eu disse para o meu grupo, que os anjos ficaram empolgados, porque falar de coisas boas é bom. Quantos gostam de falar de coisas boas? Eu amo falar de coisas boas. É ruim dar má notícia. Ninguém gosta de dar má notícia. Mas boa notícia é tão bom. Quando você fala: olha, vai acontecer uma festa hoje na casa do pastor Márcio. Vamos, todo mundo está convidado. Que festa boa. Todo mundo vai comer de graça. Todo mundo gosta de ouvir isso. Semana passada a gente teve o aniversário da igreja, 34 anos desse ministério. E é tão interessante que essas boas notícias espalham tão rápido. O pessoal falou assim: a comida hoje é de graça. Todo mundo: uau, vamos todo mundo ficar. Passa rápido. As pessoas gostam de boas notícias. Falar de coisas boas é bom. E eu acredito que os anjos ficaram empolgados de falar de boa notícia. Porque estava vindo ao mundo o Redentor, o Salvador, aquele que mudaria a história da humanidade. Mas Deus disse: vocês não vão continuar. Essa tarefa é dos meus filhos. Essa tarefa é nossa. Essa tarefa é sua. Falar do amor de Deus ao mundo é nosso. O objetivo do Pai, queridos, é redimir, transformar, libertar o homem e salvá-lo do pecado, da doença, da morte, do mal. O reino de Deus está avançando rapidamente e agressivamente para restaurar toda a criação para um relacionamento mais correto com Deus. A gente acha que o inferno está avançando. A palavra de Deus diz que o inferno não prevalece quando a igreja marcha em direção. É a igreja do Senhor na sua missão que está marchando. Somos nós, os enviados do Senhor, que temos o poder em nossas mãos. A missão de Deus, o propósito da igreja é salvar o perdido. Eu disse que traria para você o texto que está em João 10:10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio trazer vida, querida. Trazer vida, meu querido. Vida para aqueles que estão perdidos. Talvez você que está me ouvindo, talvez você que está aqui hoje já viveu isso. Uma vida vazia, sem propósito, uma vida perdida mesmo, sem nenhum significado de existir. Mas um dia você encontrou Jesus e a vida dele passou a viver em você. E a alegria do Senhor passou a jorrar através de você. E hoje você tem vida e vida em abundância.
E o Senhor quer que todas as pessoas do mundo vivam essa experiência. A missão de Deus leva o homem caído a ser restaurado no seu relacionamento com Deus, seu Criador, através de Jesus, que é a fonte e o combustível para toda a vida verdadeira. Nós temos um grande propósito para cumprir. Quantos podem dizer amém? E esse grande propósito me traz para o segundo ponto dessa mensagem, que também me mostra que é um grande trabalho. Um grande trabalho. Quando a gente pensa na situação que o mundo está hoje, mesmo com todo avanço cultural, com toda a tecnologia, ainda existem muitas pessoas, eu vou dizer isso bem claro, que nunca ouviram sequer falar de Jesus. Mas como pode isso, num mundo tão globalizado, um mundo tão interagindo na internet, onde você fala uma coisa aqui, amanhã, em outro lado do mundo estão sabendo? Porque ainda existem muitos países que aquilo que as pessoas acessam através das redes sociais ou através da internet é controlado pelo governo. Existem países que, infelizmente, por mesmo que nós aqui no país de primeiro mundo temos acesso tão fácil, até mesmo no nosso telefone, a tantas informações, eles não têm esse acesso. E mesmo então, num mundo tão civilizado, tão avançado, existem muitas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. Esta é a triste situação do mundo. Quantos já ouviram falar, com certeza, se você está na igreja há muito tempo, desse termo, janela 1040? Janela 340 é um termo utilizado para nos mostrar do que realmente é o nosso desafio, o que realmente é o nosso trabalho. Janela 1040 é essa parte do mundo que eu tenho projetado para vocês. No mundo terrestre, é o que nós temos 10 graus de latitude, 40 graus de longitude. Aquela parte mais clara do mapa, onde nós temos ali praticamente um grupo muito grande de pessoas, está por volta de 62 países, tem mais ou menos 1/3 da massa terrestre ali, começando do norte da África até o Oriente Médio, da Ásia, inclui 2/3 da população mundial e representa as partes mais pobres do mundo. Por que eu estou citando e mostrando isso para vocês? Porque ainda com um mundo tão avançado, onde nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas vivendo na face da Terra, 6 bilhões ainda não foram salvas. Pastor, mas temos uma boa notícia, 2 bilhões estão salvas. Sim, amém. Glória a Deus por isso. E você faz parte desses 2 bilhões. De cada 8 pessoas, 2 estão salvas. Isso é uma grande, grande notícia. Mas existe ainda 6 bilhões de pessoas que nunca foram salvas. Desses 6 bilhões de pessoas, existe um grupo de pessoas, e esses grupos são definidos como membros, grupos étnicos ou linguísticos. Por exemplo, em países como a China, pode existir mais de 400 grupos com a sua própria língua, com o seu próprio costume, dentro da China. Então a gente olha para aquele país e fala, a China está ali, sim. Mas mesmo dentro da China, há uma diversidade muito grande. E mesmo com todo o avanço de traduções da palavra de Deus, ainda existe muito trabalho a ser feito. Por isso que o trabalho é grande. A maioria das pessoas não alcançadas, 98% delas, vive nessas áreas da janela 1040. 98% estão ali. O trabalho é muito grande, queridos. O trabalho é imenso. Janela 1040 engloba aí mais ou menos 62 países. E aí, a pergunta que vem ao nosso coração, e aí estão muitos desses países projetados para vocês, né? Nós temos ali a Tailândia, nós temos o Japão, Norte Coreia, South Korea, China, nós temos Paquistão, Índia, a Arábia Saudita, Egito, Líbia, Marrocos, Arábia do Saara, né? O deserto do Saara, o Senegal, tantos países. E é só aí um pequeno resumo para vocês. Mais de 62 países estão aí. O que eu sei é o que a palavra de Deus me diz. Há muitas pessoas no mundo dispostas a ouvir a boa notícia do Evangelho. Não se engane, queridos, que essas pessoas não estão fechadas para a boa nova. Não se engane que elas não querem ouvir falar. O problema não é que elas não querem ouvir falar. O problema é que não há pessoas suficientes para ir. Não há pessoas suficientes. O problema, então, é o que Jesus disse em Mateus 9, capítulo 9, versos 37 a 38. A safra é tão grande e os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos.
E ele disse, então, portanto, orem aquele que está encarregado da ceifa e peçam a ele que chame mais trabalhadores para o seu campo de colheita. Preste atenção que uma mensagem como essa, ela sim, sem dúvida, mexe na nossa zona de conforto. Porque a gente quer vir para a igreja ouvir uma mensagem que nos ajuda, nos motiva, que nos levanta, que trabalha nas áreas das nossas necessidades. Mas aqui nós estamos diante de uma realidade, de um mundo, querido, carente de Deus, que não tem exatamente o que você tem, que é a salvação. Que é o maior de todos os presentes que você poderia ganhar. A vida é linda, eu amo a vida. Ontem nós estávamos assistindo um programa como família, eu disse para minha filha, olha que maravilha é a vida. Viva a sua vida sabiamente. Mas entenda que ela, mesmo sendo boa, ela é breve. Ninguém vai ficar aqui para sempre, queridos. Nós estamos nesse mundo de passagem. E a melhor coisa que nós podemos fazer nesse mundo é não só encontrar o Senhor, mas levar alguém também para morar com Ele eternamente. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então o Senhor Jesus disse, é grande, grande o trabalho, mas são poucos trabalhadores. Será que você pode pelo menos orar para que Deus envie mais trabalhadores? Eu não tenho projetado para vocês o texto que eu vou citar agora, que está em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Versos 13 a 15. Eu tenho uma versão bem diferente. Diz o seguinte, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas antes que a pessoa possa pedir ao Senhor por ajuda, deve então acreditar que Ele existe, que Ele existe. Antes que ela possa acreditar que Ele existe, ela deve ouvir falar dEle. E antes que ela ouça sobre o Senhor, alguém deve dizer-lhe antes. Então, alguém, para que ela possa dizer, ela precisa ser enviada. Então, o primeiro passo é a gente estar disposto a ser enviado. E a gente está se dispondo. Eu pensava nessa mensagem e pensava, por exemplo, no que o Senhor falou para Isaías, no capítulo 6. Quantos conhecem aquela passagem de Isaías, capítulo 6? Isaías 6, Isaías tem a visão do Senhor, e lá, Deus está perguntando, já no livro de Isaías, a quem enviaremos e a quem há de ir por nós? Esteve sempre no coração de Deus, desde a queda do homem, o desejo de resgatar o ser humano da sua situação. E Deus está sempre perguntando, quem está disposto a ir? Quem está disposto a se colocar como um mensageiro dessas boas novas que eu tenho para dizer ao mundo? E Isaías, como a gente ouviu falar, eu preguei essa mensagem, depois que ele teve uma experiência de transformação, que o Senhor tocou nos seus lábios e a sua vida foi transformada, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma vez que você foi transformado pelo Senhor, você se torna um candidato. Quantos aqui já foram salvos pelo sangue redentor de Jesus? Levanta a mão e dê um glória a Deus. Esse é o benefício. Agora vem a responsabilidade, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não queira só o benefício da salvação, assuma também a responsabilidade de ser um servo do Senhor, que é compartilhar as boas novas de Cristo. Terceiro ponto e último da minha mensagem é o grande desafio que a gente tem. Eu disse, nós temos 3 grandes coisas quando a gente descobre que nós temos um Deus missionário que está nos enviando. Nós temos um grande propósito, nós temos um grande trabalho e agora nós temos um grande desafio. Pastor, o trabalho e o desafio não é igual? Não. Por incrível que pareça, o desafio é a gente entender agora que a igreja continua ou precisa reconhecer que Deus está no centro da missão e não a igreja. O grande desafio é colocar em nossas mentes que a igreja precisa estar centrada na missão de Deus e não centrada em nossas necessidades. Esse é o grande desafio. Porque mexe com reformular a igreja do que muitos pensam ser a igreja. Mexe exatamente com aquilo que nós mais queremos, que é a nossa necessidades cumpridas e supridas. A agenda da igreja deve ser definida pelo coração de Deus e não pelas nossas atividades e necessidades. Quantos podem dizer amém? Precisa ser pelo coração de Deus. Nós precisamos de ouvir de Deus e preocupar de fato com o perdido. Preocupar de fato com aquele. Nós temos feito um desafio esse ano e eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores que nos inspira a viver o verdadeiro cristianismo.
E esse ano, eles orando junto com nós, pastor, foi um ano de colheita. E nos trouxe um desafio que todos os dias que passam eu me pergunto, Senhor, me ajuda. Que é de falar de Jesus e trazer alguém para Cristo esse ano. Quantos estão sérios nisso? Quantos estão sérios nisso? Irmão, se você ainda não assumiu, entenda que esse é o maior de todos os projetos que você pode fazer para a sua vida. Que lindo será no dia que o Senhor olhar para você e para mim, servo bom e fiel. Quantos querem ouvir isso? Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Nós estamos falando de salvação, queridos. Estamos falando de galardão, de ser gratificados pelo Senhor, recompensados pelo Senhor, por cumprirmos a nossa missão. Por sermos fiéis à nossa missão. Toda essa missão é trabalho de Deus. O que nós fazemos, em resposta a isso, é cooperar com o Senhor no que Ele já está fazendo. Eu tenho dito para as pessoas, quando você chegar em alguém, por mais que você ache que ela está sem Deus, Deus já está trabalhando na vida dela antes de você chegar. Tudo que você precisa é saber onde que ela está em Deus. Criar pontes e não criar barreiras entre você. Na fé que ela tiver, crie pontes. Crie oportunidades e portas de você chegar até ela e falar do amor de Deus. Se ela é católica, se ela é budista, se ela é hinduísta, se ela é ateísta, seja o que for, peça a ajuda do Espírito Santo. Esse texto de João, capítulo 5, verso 19, que eu tenho projetado para você, diz o seguinte: o filho não pode fazer nada sozinho. Quem disse isso? Jesus. O filho não pode fazer nada sozinho. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Uau! Vou fazer uma pergunta que eu sei que você vai falar amém, mas vai fazer você pensar. Quantos filhos de Deus estão aqui hoje? Pode dizer amém. Então, o que o pai faz, você também deve fazer. Amém? Coloque-se de pé nesse momento, em conclusão essa mensagem. O que o pai faz, nós temos que fazer. E o pai está preocupado, muito mais preocupado, em salvar do que curar, do que alimentar. Deus quer salvar. Posso ter alguém tocando ali para mim, por favor, Moisés? O desafio nosso final, queridos, é mudar essa mentalidade. É mudar essa mentalidade. Como igreja, como parte da igreja, eu também sou responsável por essa mudança. Nós não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. Nós precisamos ter uma mudança, uma transformação na nossa mente para a gente cumprir esse papel. Antes de a gente querer qualquer outra coisa, todas as nossas necessidades supridas, buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero muita coisa de Deus. Quantos querem muita coisa de Deus? Mas sabe, eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa que Deus pode me dar para ver mais pessoas tendo o que eu já tenho, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, se o Senhor me der essas outras coisas, vai ser tão bom. Mas se o Senhor não me der, mas der junto com a minha vida várias pessoas que poderão vir atrás de mim para morar contigo no céu, já está bom. Está bom demais, porque no céu a gente vai ter tudo. Amém? No céu a gente vai ter tudo. Nesse mundo, por mais que a gente possa adquirir os nossos presentes, no final de tudo, eles vão ficar aqui. Mas as vidas que poderemos ganhar para o Senhor, irmãos. O sorriso de alguém que foi liberto da droga, do pecado, da miséria, da doença, da escravidão do pecado, olhando para você e dizendo muito obrigado, não tem preço. Olhar para uma pessoa que outrora estava perdida num lamaçal e dizendo para você obrigado por aquele tempo que você teve comigo. Obrigado pela paciência que você teve comigo. Obrigado pelos dias de oração que você teve comigo. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por falar que Jesus me ama, apesar da minha situação. Obrigado por estar do meu lado, mesmo quando eu não estava querendo te ouvir. Não tem preço. E o Senhor quer colocar nos nossos corações o desejo de fazer mais isso. Jesus é a melhor mensagem que você pode levar para esse mundo. Então, como conclusão dessa mensagem, eu quero te dar um desafio. Fale de Jesus para alguém. Pastor, fale o quê? Fale o que Ele fez na sua vida. Fale o que Ele está fazendo na sua vida. Fale das áreas que você está lutando e que Ele está te ajudando a vencer.
Fale do que Ele é capaz de fazer na vida dessa pessoa. Fale do que Ele já tem feito na vida de outras pessoas. Mas fale de Jesus para alguém. Fale de Jesus. Segundo, participe de um grupo. Lidere um grupo. Porque ali você tem uma tremenda ferramenta, um tremendo lugar de trazer essas pessoas para Jesus. Talvez você está ainda aprendendo como falar de Jesus nos grupos de conexões da nossa igreja. Você vai ver como isso é mais fácil, naquele contexto mais próximo, mais íntimo. Eu dizia para as pessoas do meu grupo, as pessoas no mundo de hoje, e faz parte de uma mensagem também que a gente pregou, estão mais interessadas em pertencer antes de crer. Elas querem ser parte de algo antes dela crerem em algo. E você traz ela para dentro da sua casa, para dentro do seu convívio, para dentro da sua vida íntima. Você abre um coração dela, dizendo, essa pessoa de fato se importa comigo. Ela não está simplesmente, eu não estou aqui criticando quem faz isso, me entregando um panfleto, me dizendo, vai com Deus. Ela está interessada na minha vida de fato, está me trazendo para a vida dela. E num contexto de grupo de conexão, o compartilhar Cristo é muito mais fácil. Nesse ano, aceita o desafio de liderar um grupo. Ainda há tempo de você entrar nessa matéria que eu estou dando, que é a eficácia do ensino e como falar em público. Venha participar nas terças-feiras, 7 horas da noite. E por último, se você puder e quiser, participe de uma viagem missionária. Hoje nós tivemos a nossa reunião para aqueles que estão interessados em ir para a Polônia. Nós apresentamos o que nós pretendemos fazer, falamos do preço da passagem. Para aqueles que podem já sair do país, sério, será que você pode fazer um investimento de 10 dias? Para uma vida que nunca você talvez vai ver nessa vida, mas na eternidade. Alguém que não vai vir para a sua igreja local, não é você então. A nossa igreja tem uma visão que as pessoas não entendem. Nós não estamos só interessados nas nossas 4 paredes. Nós queremos fazer para o reino. E quando a gente vai em missões, a gente está fazendo sem nenhum interesse. É uma doação. A gente compra a nossa passagem, vai lá, faz tudo para eles, para o reino de Deus crescer. 10 dias, onde você vai sair daqui, está voando. Hoje, até então, a gente tem olhado, o preço da passagem está em $560. Daqui para a Polônia, ida e volta. Bom que volte, né? Que senão, ajudar a igreja local também. Ida e volta, $560. 10 dias sem trabalhar, sem ganhar e servindo ao Senhor. Se você puder, entre em contato com a gente. Quem sabe você ainda pode ir. Pastor, não posso sair, mas gostaria de fazer uma viagem aqui. Nós colocamos há um tempo atrás ali uma folha. Quem tivesse interesse, nós íamos organizar uma viagem para aqui dentro do país. Porque a gente quer ensinar você a se doar, porque o Pai se doou. E uma vez isso entrando no seu coração, quem sabe você toma gosto. Mas o mais lindo, o mais importante de tudo, é saber que você já é um missionário aqui. Deus já te enviou a essa nação. Você já está em terra estranha, numa língua estranha, numa cultura estranha. E Deus quer te usar aqui. Eu amo ir para os lugares que o povo que Deus me chamou para pastorear estão. E fico sentado ali, disfarçado de cliente. Está esperando uma oportunidade para conversar com alguém. Eu às vezes sento, fico ali, logo puxo assunto, começo a conversar. E de cara eu não vou falando de Jesus. Eu vou mostrando Jesus na minha vida. Porque o melhor jeito de falar de Jesus é vivendo Jesus na sua vida. Amém? Como o Mori dizia, prega o evangelho. E quando preciso, use palavras. Vou orar por você. Pai, nós temos ouvido a Tua palavra. Para esses que nos ouvem, Senhor Jesus. Para aqueles que nos assistem através desse canal. O Senhor está nos chamando e nos despertando a ser uma igreja centrada, voltada para o real propósito de ser igreja. Senhor, nós não escolhemos o nosso propósito, o Senhor já definiu para nós. Que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu oro que nós possamos, Senhor, de fato, sairmos daqui interagindo com o Senhor e com o Teu Espírito nessa missão. A boa notícia é que nós não vamos fazer isso sozinho, não temos feito isso sozinho. O Espírito estará conosco, nos capacitando, nos orientando, nos dando a sensibilidade para colocar as palavras no lugar certo, na hora certa. Eu oro por toda a igreja e por todos que nos assistem, para que possamos, Senhor, cumprir esta missão. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou chamar o pastor Fernando.
Para concluir esse culto, coloque-se ainda de pé, mantenha um pouquinho mais de pé.